como se isso fosse um fato natural da vida. Não. É preciso que, para que nos tornemos cristãos, tenhamos uma experiência especial e pessoal com Jesus Cristo. O fato de estarmos expostos à pregação do Evangelho não é garantia de que vamos entendê-lo ou de que o Espírito Santo, que é quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, vá fazer uma circuncisão no meu coração, como eu falei domingo passado, vá fazer um furo no nosso coração, vá arrancar aquela pele de incredulidade, aquela venda que nos impede de perceber, de entender o Evangelho. Não. Portanto, essa experiência de salvação, que nas palavras de Jesus também é chamada de novo nascimento, que realmente o ser humano ele consegue vislumbrar o reino, ele consegue ver o reino e consegue entrar nele por meio do arrependimento, por meio da fé, enfim. Talvez o apóstolo Paulo seja quem melhor tenha definido para os seus leitores e indiretamente para nós o que significa esse momento em que nós nos convertemos, nesse momento em que nós temos uma experiência com Jesus e que, a partir dessa experiência, a nossa vida passa a ser explicada. Ou seja, é um evento de impacto muito grande que, a partir dele, nós começamos a reorganizar a nossa vida. Em Gálatas, no capítulo 1 e nos versos 15 e 16, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele é bastante enfático ao dizer que quando aprouve Deus revelar o seu Filho em mim, isso de fato aconteceu. Vejam só a unilateralidade da vontade de Deus. Quando quis Deus revelar Jesus em mim, ou revelar Jesus a mim, para depois revelá-lo através do meu caráter, da minha personalidade, Deus fez uma obra na minha vida, e quase todos os cristãos que leem a Bíblia, ou mesmo aqueles que não leem, já ouviram falar na conversão de Saulo de Tarso à estrada de Damasco. Momento em que Jesus tem um encontro com Paulo. Jesus vai ao encontro do apóstolo Paulo e de encontro às suas convicções judaicas. Talvez em 1 Tessalonicenses, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. De acordo com a maioria dos comentadores bíblicos, 1 Tessalonicenses foi o primeiro documento cristão, cronologicamente falando, escrito pelo apóstolo Paulo, que chegou até nós. E 1 Tessalonicenses, ela é uma epístola, ela não é uma carta endereçada a uma pessoa. Ela é uma epístola porque as epístolas, elas eram circulares, elas eram escritas pelos apóstolos para que fossem lidas em todas as igrejas pelas quais elas passassem. Capítulo 1.
Vocês acharam? Amém. Ok. Leia comigo os versos 8, 9 e 10. Preste atenção. Porque por vocês, Tessalonicenses, a palavra de Deus, ela não ficou restrita somente à região da Macedônia e da Acaia, mas também ela chegou em todos os lugares, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar, porque as pessoas mesmo com as quais nós conversamos, dizem para nós como foi a obra que Deus fez na vida de vocês através de nós. Que como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós que a conversão verdadeira e legítima é aquela que necessariamente pressupõe do convertido 3 movimentos bem claros. Segundo o apóstolo Paulo, converter-se é estar indo em uma direção, receber um impacto tal que faz com que você mude de direção, de um lugar para outro, de uma pessoa para outra. E Paulo está dizendo para nós que a verdadeira conversão, conforme entendida por Jesus, conforme entendida pelos apóstolos, ela necessariamente envolve 3 movimentos do convertido. O primeiro movimento é o movimento dos ídolos para Deus. E eu quero aqui fazer uma pequena explicação. É pequena, mas ela também é simples. Quando você ouve a palavra ídolo, geralmente você associa a Deus com letra minúscula. Ídolo, Deus, não é um nome que nós usamos. E há muitos anos atrás, eu usei a seguinte expressão: Deus é uma etiqueta que nós colocamos em alguém, ou alguma coisa, ou em alguma atividade, ou em alguma filosofia. Deus não é um nome. Deus é uma etiqueta que nós colamos, ou que as pessoas colam em nós, que acaba absorvendo totalmente a nossa vida, a ponto de nós sermos totalmente controlados por esse Deus que vai absorvendo a nossa energia, vai absorvendo o nosso tempo e vai absorvendo, inclusive, todos os recursos dos quais nós dispomos. Para o apóstolo Paulo, Deus não é apenas uma imagem de um santo, de uma santa. Não. Deus é qualquer coisa que se interpõe entre mim e o verdadeiro e vivo Deus, como está escrito aí. Nesse sentido, expressões como: eu não viveria mais sem ele ou sem ela. O que seria de mim se eu o perdesse ou se eu a perdesse?
se alguém se dirige a você usando expressões como esta: o que seria de mim se eu perdesse você? Essa pessoa está colocando uma etiqueta de Deus em você. Não é por acaso que a Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, fala muito em ídolos, ao ponto do apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 5, nos advertir, direta e indiretamente: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu gostei de uma expressão do Papa Francisco, em uma de suas missivas. Ele escreveu dizendo que o contrário da fé não é incredulidade, é idolatria. Mas a idolatria não no sentido de nós termos em casa um objeto perante o qual nós nos encurvamos. Não, não, não. Isso seria uma idolatria grotesca. Quando Paulo diz que a verdadeira conversão, a legítima conversão, necessariamente envolve 3 movimentos, o primeiro deles é o movimento dos ídolos. Porque todos nós, antes de termos o coração furado pelo Espírito Santo, antes de sermos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e antes de termos correspondido positivamente ao chamado de Deus e não declinarmos deste convite, todos nós etiquetamos muitas coisas na nossa vida que, embora a gente não tenha verbalizado e dito isso é o meu Deus, eram ídolos da nossa vida. Então, se você põe uma etiqueta numa pessoa, seja ela sua esposa, o seu marido, o seu esposo, os seus filhos, seja o seu trabalho, seja o seu doutorado, o seu mestrado, seja uma viagem, seja qualquer coisa que nós etiquetamos e que nós dizemos, essa coisa tem uma importância tão grande para mim que sem ela eu não viveria. Isso, no sentido estrito do termo ídolo, é idolatria. Quantas coisas e quantas pessoas nós etiquetamos no decorrer da existência? Quantas coisas? As senhoras e os senhores acreditam que a própria religião em si pode se tornar um ídolo? Ao ponto da pessoa usar as dinâmicas de uma religião institucionalizada para fugir às responsabilidades, como se fosse um movimento esquizofrênico puro. Então, o primeiro movimento feito por uma pessoa que está se convertendo é o movimento de deixar os ídolos. Isso é muito interessante, porque a gente pensa que não tem ídolos. Agora, eu não sei se as senhoras e os senhores perceberam que todos os nossos ídolos, sejam gostos pessoais, aos quais nós levamos ao status de Deus, ao dizer que não vivemos mais sem eles, servem a um ídolo maior, que, segundo Jesus Cristo, esse ídolo maior é o nosso ego. Porque todos os ídolos que nós etiquetamos, seja filho, seja mulher, seja marido, seja igreja, seja religião, seja trabalho, seja doutorado, seja mestrado, tudo que a gente etiqueta, que a gente põe uma etiqueta,
ele está a serviço a um ídolo maior, que é o nosso ego. Ego no sentido de egoísmo, ego no sentido de egocentrismo, de achar que o mundo todo gravita ao redor do nosso umbigo e que Deus e o mundo nos devem tudo. E não é por acaso que Jesus foi no ponto nevrálgico, quando Jesus Cristo disse: quem quiser ser meu discípulo, aprenda a trabalhar com o si mesmo, negue-se a si mesmo, porque o si mesmo, o meu desejo pessoal, a minha vontade própria é o meu maior ídolo. Pastor, será que eu me converti de verdade? E essa pergunta é para mim, é para qualquer pessoa. Paulo diz aos Tessalonicenses que quando eles estiveram lá, eles passaram dos ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Isso significa que nós temos um segundo movimento. O primeiro movimento é o movimento de deixar os ídolos. O segundo movimento é de ir em direção a Deus, mas não qualquer Deus. Pena que eu não tinha mais etiqueta lá em casa, eu ia gastar todas as etiquetas da Cláudia, aquelas de papel. O segundo movimento, você pega a sua etiqueta, depois que o Espírito Santo abriu o seu entendimento, tirou a venda que não permitia que você distinguisse a igreja evangélica dos evangelhos de Jesus, que não permitia que você entendesse que Jesus não é uma religião, que Jesus é uma pessoa com a qual a gente se relaciona. Quando essa venda é removida do nosso entendimento, a gente então pega a nossa etiqueta e a gente cola em Jesus Cristo e diz: Senhor, Tu és o meu Deus vivo e verdadeiro. Amém. A gente que já etiquetou tanta coisa, tanta coisa. E se a gente for honesto com a gente mesmo, é difícil esse ato de vulnerabilidade público, mas lá na sua intimidade, num canto escuro da sua mente, naquele quartinho, aonde a gente assassina a esposa, a sogra, aonde a gente diz que vai fazer coisas, naquele cantinho escuro da mente, onde a gente se fecha ali e diz: eu vou matar, eu vou fazer isso, e todos nós fazemos isso. Não há um único ser humano que não tenha passado sobre a terra e que esteja passando e que passará, em que em sua mente já não tenha matado, já não tenha estuprado e já não tenha adulterado, e Jesus Cristo disse isso. E neste sentido, todos nós somos pecadores. A gente pega essa etiqueta e a gente cola em Jesus. Só que aí deveria iniciar-se um processo, não sei se existe esta palavra, os senhores que nos assistem e vocês que nos ouvem, de desetiquetação. Porque depois que a gente aceita Jesus de verdade, consegue distingui-lo, consegue percebê-lo, se apaixona por ele, porque primeiro Deus se apaixonou pela gente. Aí começa assim um processo de a gente revisitar todos os ídolos que a gente etiquetou para nós tirarmos a etiqueta. Quero pedir escusas às pessoas que não vão me ver agora ao vivo. Tirar a etiqueta. Um dia tu eras para mim um ídolo, mas agora Jesus é o ídolo da minha vida. Pá! Tira a etiqueta. Algumas etiquetas são fáceis da gente tirar, outras são mais difíceis.
porque fizeram parte, fazem parte da nossa identidade, fazem parte do nosso círculo de amizades, que definem a nossa vida e dão sentido e significado à nossa existência. E de repente, quando eu vou tirar aquela etiqueta daquele ídolo ao qual eu servia há tanto tempo, inconscientemente, sem saber, porque o ídolo, ele absorve a minha vida, o meu tempo, a minha energia, ele absorve todos os meus recursos, porque ele promete para mim uma felicidade que nunca chega. E eu começo a fazer do futuro, o ídolo faz do futuro, do meu futuro, uma cela de aprisionamento. Porque ele me promete uma coisa que eu nunca consigo. É como se eu fosse aquele coelho numa esteira atrás de uma cenourinha pendurada na minha frente. Eu nunca vou pegar a cenoura. Porque o ídolo, quando ele se torna ídolo, ele pode ser inanimado como uma carreira. Mas o que é inanimado ganha alma quando nós o passamos a idolatrar. Quando Jesus Cristo disse assim: ninguém pode ter dois senhores. Quem é que lembra dessa palavra de Jesus? Quando Jesus resolveu, Jesus era ou não era Deus? O que as senhoras e os senhores acham? Ele era ou não era Deus? Ou ele era apenas um homem? Ele era Deus. E quando ele resolveu rivalizar-se com alguma coisa, todos os judeus esperaram que quando Jesus Cristo disse: ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus, todos estavam esperando. A resposta óbvia era Beelzebu, adjetivo pelo qual os judeus chamavam o diabo. Mas Jesus surpreende todos e pega algo que é inanimado e diz: ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Só que Jesus usa outra palavra, que é muito parecida com os mamonas assassinos. Ninguém pode servir a Deus e amar Mamon. Era o nome de uma entidade. O que Jesus está dizendo para nós, que aquilo que é inanimado, que não tem alma, quando é idolatrado por mim, absorve como por osmose a minha alma, e aquilo que era inanimado se torna animado, e o que anima o ídolo é a minha alma, e junta-se a ele um demônio. Seja carreira, seja estudo, seja pregar numa igreja, seja ser pastor, seja um pseudo-amor pelas Escrituras Sagradas só para apontar o dedo para os outros, tudo pode se tornar ídolo quando esse tudo se interpõe entre mim e o Deus vivo e verdadeiro. E a gente então começa um movimento de tirar a etiqueta. Por muito tempo eu idolatrei isso, agora eu vou tirar isso. Depois de eu ter etiquetado o verdadeiro Deus, eu tenho que tirar as outras etiquetas. Por isso, senhoras e senhores, que a verdadeira conversão, a conversão legítima, ela não é somente a gente, ao ser exposto à pregação do Evangelho aqui ou em qualquer outro lugar, ou através de um programa televisivo, ou pelas mídias sociais, nós acharmos que dizer eu creio em Jesus e em seu poder, eu tenho me convertido. Até porque se eu pudesse fazer uma entrevista com o diabo, eu ia colocá-lo sentado aqui, ia perguntar para ele: Satanás, você crê em Deus? O que ele diria? Satanás,
Você reconhece a autoridade de Deus sobre tudo no universo? Satanás, você se converteria a Deus? Não. E é nessa linha que Tiago, no capítulo 2, versículo 19, diz para nós que dizer que crê em Jesus Cristo e esconder-se na sua privacidade e não participar de uma comunidade para que todos, através do convívio, legitime a sua conversão, porque ser crente na sua privacidade, isso é muito fácil, muito fácil. Fácil. Eu saio por aquela porta ali, lá no meu trabalho, agora esse movimento, essa experiência que a gente chama de conversão, ela exige uma coisa muito séria. Que eu não quero que as senhoras e os senhores esqueçam. Não porque eu estou dizendo, mas porque está na palavra. A verdadeira experiência de conversão exige, é uma situação, como eu falei sexta-feira, sine qua non, que é um latinório que significa sem a qual não dá. A verdadeira conversão exige que eu me relacione com esse Deus que eu etiquetei, da mesma forma que Jesus se relacionou com ele. E isso é importante, porque Jesus não é o nosso primogênito. O que significa a palavra primogênito? Primeiro de muitos. Jesus não é o nosso primogênito por uma questão genealógica ou de herança. Não, ele é o nosso primeiro para que nós sigamos os seus passos, para que façamos exatamente como ele fez. E esse é o problema, que quando a gente se converte dos ídolos, a gente tinha relação com esses ídolos. E quando a gente se converte ao verdadeiro Deus e etiquetamos esse Deus, a nossa tendência primeira é nos relacionar com Deus do jeito que a gente se relacionava com os ídolos. Vide esses cultos que a gente presencia, e é público, eu falo porque é público, com aberrações. Porque como a gente vem de adorar ídolos que nós etiquetamos e nos relacionamos com eles numa relação basicamente caracterizada pela barganha, eu vou te dar porque você vai me dar algo em troca, porque você vai satisfazer o meu ego. Na verdade, os nossos ídolos são projeções egoístas dos nossos próprios desejos. Etiquetamos esses ídolos porque eles nos trazem um grau de felicidade, um grau de satisfação. E de repente a gente vem para uma conversão verdadeira, a gente etiqueta Jesus Cristo e a gente espera de Jesus o que a gente esperava dos ídolos. Então a gente começa a barganhar com Deus, dizer: Deus, se tu me deres tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E Deus olha para a gente, e Deus diz para nós: ei, eu não sou como os ídolos. Não sou como os ídolos. Eu não devo nada para vocês. Pelo contrário, se vocês estão tendo a oportunidade de aceitar o meu filho, é por minha graça, por minha misericórdia. Aliás, se não fosse a minha graça e a minha misericórdia, eu não teria criado a raça humana. Porque antes que Deus criasse o ser humano,
em uma convenção entre ele, o Filho e o Espírito Santo, eles criaram a cruz. Porque as senhoras e os senhores, se lerem a Bíblia atentamente, perceberão que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, foi morto no coração do Pai antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que Deus nos criasse a sua imagem, a sua semelhança, sendo sabedor como onisciente que é da nossa queda inevitável, antes dele nos criar, ele teve a garantia de Jesus que ele morreria por nós, e teve a garantia do Espírito Santo que levaria a redenção a cabo, convencendo cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Tem pessoas que dizem assim, erroneamente: por que Deus criou o ser humano sabendo que ele ia fazer toda essa cagada? E eu digo para quem pergunta: Deus já estava vendo a cagada, só que ele já estava com a pá e a vassoura na mão. Deus nunca é pego de surpresa. Nós somos, ele não. Quando ele nos criou, ele já criou o antídoto. Já fez isso. Então a gente tem que aprender a se relacionar com o Pai, como Jesus se relacionava com ele. E existe um texto na Bíblia, que está no capítulo 17 de São João, e eu quero que você vá lá, e se você costuma usar caneta, marcador, eu gostaria que você sublinhasse esse texto, que diz para nós como Jesus se relacionava com o Pai. E é o que legitima a conversão. João, capítulo 17, versículo 10. Você estará na oração sacerdotal de Jesus. Jesus falando com o Pai: Pai, tudo o que eu tenho é teu, e tudo que tu tens, à medida da minha estrutura, vai sendo meu. Como é que está na Bíblia de vocês? Não é mais ou menos assim? Quando nós etiquetamos o Deus vivo e verdadeiro, o único relacionamento que ele aceita é esse relacionamento baseado no binômio, que é a união de duas palavras: rendição e possessão. É como se Jesus tivesse entendido: se eu quiser possuir o que Deus tem para me dar, eu preciso primeiro me render a Ele e entregar a Ele a minha vida como um todo, sem reservas. Sem reservas. A exemplo de Maria, que quando o anjo falou: tu serás mãe do Salvador, ela disse: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. É uma rendição. Uma rendição de quem não tem nada para oferecer, mas que sabe que o seu nada, pelo fato de estar nessa relação com o Deus vivo e verdadeiro, pode se tornar tudo a qualquer momento, porque Ele tem tudo. Só que Ele nunca vai nos dar o tudo dele, porque nós não temos estrutura
para receber tudo que Deus tem para nos dar de uma única vez. Nós não aguentaríamos isso. Nós precisamos nos relacionar com o Pai, como Jesus se relacionava com Ele, como é, nos rendendo a Ele. Eu me rendo a Ti. Render-se é uma atitude de vulnerabilidade que reconhece no outro, no caso Deus, poder para transformar a nossa vida. Como é que aconteceu isso com Cristo? Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, existe um hino ali que era cantado nas igrejas da época. E nesse hino, atribuído ao apóstolo Paulo, ele diz que desde a eternidade, o Filho, Cristo, não era Jesus, era Cristo, ele foi abrindo mão daquilo que lhe era direito, em função da vontade do Pai. Na eternidade ele diz: Pai, eu te entrego a minha vida. Se alguém precisa morrer pela humanidade, eu me ofereço. E Jesus vem abrindo mão, e Paulo diz que ele não aferrou-se, agarrou-se ao fato de ser igual a Deus, mas abriu mão dessa prerrogativa divina. Não que ele tenha deixado de ser Deus, mas ele não lançou mão do fato de ser Deus, e humilhou-se, tomando a forma de quê? A forma de gente, de homem. E em estando em forma de homem, ele desceu mais ainda no entendimento dos seres humanos. Ele tomou a forma de servo. E diz a Bíblia que ele foi obediente até a morte. Morte de quê? De cruz. E isso é o render-se ao Pai, é estar no Getsemane da nossa vida, é estar suando gotas de sangue, é estar entre o nosso desejo, entre a opinião pública dos nossos familiares e amigos, e dizer assim: eu vou perder, mas eu vou ganhar com Deus. Pai, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso é render-se. Não é esse teatro dos evangélicos. Teatro. Que ora fala em línguas, mas na hora de negar o si mesmo, na hora de não ser egoísta, na hora de cuidar da esposa que está doente, na hora de dar atenção para o filho, na hora de lutar pelo casamento, quando possível não se luta. É um cristianismo fajuto, paraguaio. A hora de perdoar, não perdoa. Diz que é cristão, mas não tem compromisso com uma comunidade. Vive rodando e nunca tem compromisso. Não ajuda financeiramente. É um teatro. E diga-se de passagem, um teatro bem montado. E aí essa ilusão alimenta em nós uma satisfação falsa. Ser como Jesus é abrir mão, é tirar a etiqueta de coisas que nós idolatramos durante a nossa vida. Agora, em contrapartida, o texto de João diz: Pai, tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Em contrapartida, lá no capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 5, Paulo diz que, em contrapartida, depois de Jesus ter se consagrado ao Pai, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, perante o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Não adianta
adianta você ser espírita, você ser católico, budista, ser o diabo a quatro. Não adianta. Um dia, ou você estará diante de Jesus para ser condenado, ou você estará diante do Senhor para ser coroado. Não há ser humano que escapará disso. Jovens que estão aqui, adolescentes, look at me. Se vocês não se converterem, a conversão dos seus pais não vai salvar vocês. Não vai. Pais, não passem a mão na cabeça dos filhos, apresentando um evangelho fraco, fabricado no submundo dos evangélicos. Não façam isso. Gostaria que nesta noite de Santa Ceia, a gente, eu acredito que quase todos fizeram esses 3 movimentos, a gente saiu dos ídolos e foi para Deus, nós etiquetamos esse Deus, só que muitas vezes a gente tratou esse Deus como a gente tratava os ídolos. Quando Deus não nos dá o que a gente pede, a gente fica meio surdo. E a gente diz assim, oh, meu Deus, será que é alguma coisa errada na minha vida? Eu quero tanto isso. Aí Deus olha para a gente e diz assim, cabeçudo, isso que você quer tanto e que eu não vou te dar, se eu te desse, arrebentaria com a tua vida. Eu sou um Deus cabeçudo, que quando a tua salvação está em xeque, eu puxo o teu tapete. Porque para mim, o importante não é a sua felicidade, mas é a sua salvação. Se você quer felicidade, vá para palestras motivacionais. Agora, se você quiser felicidade verdadeira, vá para Cristo. Porque em meio às lutas e chorando, você virá ao Senhor com a mão estendida para a sua vida. Se você pode, fique em pé, por favor. Onde é que estão as etiquetas?